بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Queria começar falando sobre os assuntos que os sheikhs também falaram um pouco, mas resumindo, a importância da pessoa que procurar o conhecimento, uma pessoa sábia e confiável. A pessoa não pode só ser o que? Sábia, tem que ser uma pessoa que confiável, porque às vezes a gente encontra sábios, mas desviados, pessoas que te levam para o desvio, pessoas que fazem inovações na religião, inovam, trazem aquilo que o profeta e seus companheiros não trouxeram e falam: isso faz parte da religião, ou isso é a religião, da forma dele, da interpretação dele, ou às vezes do sheikh dele. Então a gente deve seguir o mesmo método que o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, deixou para seus companheiros. Ou que era um método, ele sempre ensinava eles da melhor maneira. Agora, por exemplo, se a gente vai ver antes da Maghrib, que é a oração do crepúsculo, o profeta o que ordenou em um dito dele a pessoa rezar, orar 2 ciclos de orações, ou seja, 2 ciclos de orações antes da oração obrigatória. Mas se a gente continua o dito, o que ele fala? Liman arad, ou liman sha, ou seja, ele colocou uma condição no final do dito, para aquela pessoa que quiser. E também, isso é o que? Isso faz parte, é a sunna que a gente chama, aquela que é verbal, aquela sunna, vamos falar, aquela tradição profética verbal, profeta se expressando, falando, rezam antes do Maghrib 2 ciclos de orações. O profeta fala para seus companheiros, ou seja, é uma ordem. Mas se a gente continuar, ele falou 3 vezes isso, no fim do dito, o que ele quer significar com esse verbo no imperativo? Quem quiser. Ou seja, a oração é facultativa. Ela não é uma das orações, daquelas orações que a gente conhece como arawatib. Não é uma delas, mas tem recompensa. É sunna a pessoa rezar. Isso é um exemplo de como a gente adquirir o conhecimento da tradição profética. Agora tem outro jeito que o profeta também nos ensina, é ele fazendo, ele praticando aquilo que ele ordenou. Se a gente vai para outro sábio que compilou outro dito do profeta, tem uma adição nesse dito, que o profeta ordenou, falando 3 vezes, rezam antes da oração do crepúsculo 2 ciclos de orações, e praticou, e ele fez. Claro que não era uma prática diária, mas de vez em quando ele praticava isso. Para quê? Para os muçulmanos e as muçulmanas entenderem que essa prática não é uma obrigação, ou não é uma sunna muakkada, aquela sunna absoluta, ou seja, que nem, por exemplo, a sunna do Fajr, que é 2 ciclos de orações. Aquilo é diferente, é uma sunna absoluta. Não é como essa sunna que é mais, vamos falar, não é tão, como a gente pode explicar, não é do mesmo nível daquela outra sunna, que ela está acima, ou seja, era aquilo que ele praticava
todos os dias. Essa sunna ele praticava algumas vezes. Então esse é o segundo, a gente viu. Ele se expressando, depois ele o quê? Praticando aquilo que ele o quê? Ordenou. Então a gente pode falar que isso o quê? É sunna. Agora a outra, qual que é o terceiro? Ele afirmar, ele concordar com aquilo. Então a gente vê em outro dito que o profeta enxerga os seus companheiros orando esses 2 ciclos de orações, antes do que? Da oração do crepúsculo, e o que? Não fala nada. Ou seja, se ele fica quieto, quer dizer que ele concordou, afirmou que aquela ação o que? Está correta. Porque o profeta não vê nada de errado, a não ser que ele o que? Corrige. O profeta Muhammad não deixou nada sem o que? Nos avisar, nos ensinar da melhor forma. Qualquer coisa que ele enxergava que tinha uma desobediência com Deus, ele era o primeiro que? A proibir essa coisa. Então, isso é a sunna, vamos falar, dividida em 3 tipos. Que a gente viu primeiro o que é a verbal, depois a gente viu o que é a ação dele, né? Ele praticar aquilo que ele ordenou. E a terceira é o que? Ele ver o ato e não o que? Criticar ou falar que isso está errado. Ele ficar o que? Enxergar e ver que isso está o que? Correto. Por isso que ele não falou nada. E tem outros ditos, quando Omar, ele fala, Ibn Omar, companheiro do profeta, que Deus esteja satisfeito com ele, ele fala, a gente falava na companhia do profeta, as melhores pessoas dessa nação, depois do profeta de Deus, é o Abu Bakr, é o Omar, e o profeta olhava para a gente e sorria, só sorria. Ou seja, se eles não fossem as melhores pessoas depois do profeta, o que o profeta ia falar? Não, o que você está falando não está correto, a melhor pessoa depois de mim é o fulano. Então isso mostra, irmãos e irmãs, o quê? Como é adquirido essa sunna. E a pessoa também tem que buscar o conhecimento com uma pessoa sábia e confiável. E como a gente sabe se a pessoa é sábia e confiável? Através das recomendações dos sábios, dos reconhecidos por todo mundo. Por exemplo, uma pessoa reconhecida, vamos falar que o nome dele é Muhammad. Esse sheikh é reconhecido por todo mundo sabe que ele é uma pessoa honesta, um grande sábio. Outros sábios falaram que ele é um sábio. E ele fala, olha, fulano ali é uma pessoa que adquiriu o conhecimento, tem capacidade para ensinar. Então essa pessoa fica o quê? Uma referência para os muçulmanos. Então não é uma coisa como a gente entende hoje às vezes, é sheikh, você formou. Isso não é o suficiente, entendeu? A pessoa tem que o quê? Ter o conhecimento. Agora, quantas pessoas, às vezes, eu conheço engenheiro, que fala que é engenheiro, fala para ele isso aqui, o que é? Como que a gente faz isso? Não sei. Segundo ele, o diploma dele o que? É engenheiro, mas na hora da prática não sabe. Então não é o suficiente, não é só um diploma, e sim também o que? A pessoa ter o conhecimento daquilo que estudou. Porque às vezes tem pessoas inteligentes que elas estudam antes da prova por 1 hora, 2 horas e vão lá e tiram uma nota boa e conseguem se formar, ganhar um diploma. Mas depois, tudo que é aprendido rápido, sem uma base sólida, o que acontece? É esquecido rápido, porque não teve uma base. Não quero prolongar nesse assunto, porque os sheikhs falaram e mashallah não falaram em detalhes. Então acho que não é preciso falar novamente o que eles falaram. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é a essência da religião. O motivo de Deus Altíssimo seja nós criar. Qual que é essa essência? Adoração a Ele. A gente adorar
somente a Deus. O Islã, se a gente vê o que chama a atenção das pessoas, uma religião que monoteísta. Na verdade, as pessoas, quando começam a ler sobre o Islã, a primeira coisa que ela percebe é a pessoa que é uma religião monoteísta, acredita e adora só um Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Então isso chama a atenção de muitas pessoas. As pessoas que estão em outras religiões, elas enxergam o que? O politeísmo, elas enxergam a idolatria, e subhanallah, glorificado seja Deus, o coração do ser humano não fica tranquilo a não ser para o monoteísmo. Não fica tranquilo. Pessoa que está idolatrando a Deus, está sendo politeísta, ela não fica tranquila, ela sempre vê que tem alguma coisa errada nessa crença, principalmente quando é uma crença que não tem lógica alguma, que não tem como ser explicada. Agora, se a gente vê, por exemplo, o cristianismo, a gente vai falar um pouco também sobre o Antigo Testamento, que é para os cristãos, eles chamam o Antigo Testamento. Quem foi cristão sabe disso. O Antigo Testamento é a Bíblia hebraica, são os livros sagrados dos judeus, que eles consideraram sagrados, que são os 39 livros sagrados dos judeus. Então o Antigo Testamento, claro que a gente sabe que tem divergência entre os católicos, que tem 46, e os protestantes, que tem 39, mas não é o assunto da aula hoje. Então esses livros, segundo eles, são sagrados, é uma inspiração de Deus, é uma revelação de Deus para com esses profetas. Então, se a gente ler do Gênesis até o último livro, Malaquias, do Antigo Testamento, a gente vai ver o monoteísmo puro. Um Deus só, o único Deus a ser adorado. Depois a gente vai ver no Alcorão também. E também vamos ver no Novo Testamento. E vamos ver, inshallah, amanhã na aula, Jesus perante o Islã e perante o cristianismo no Novo Testamento. Quem é ele no Novo Testamento? Será que ele pregou a Trindade? Pregou uma crença diferente do que pregou os profetas anteriores? Será? Isso a gente vai ver, inshallah. Então, começando, eu quero começar com um versículo muito importante, que é o versículo que Moisés fala, que está no Êxodo 18:11. No Êxodo, que é o segundo livro da Torá, que é o livro sagrado para os judeus. E nós acreditamos que ele foi esse livro revelado para o profeta. Qual profeta? Profeta Musa, Moshe, que é na língua hebraica, chamado Moshe, ou seja, o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele, recebeu a Torá. Isso faz parte da crença do muçulmano, faz parte da crença do muçulmano crer qual que é o quarto pilar da fé? Qual que é? As escrituras sagradas, ou seja, a pessoa crer que aquelas escrituras, que é a palavra de Deus, foi revelada ou reveladas para os profetas de Deus. Então é uma crença nossa acreditar nessa revelação. Então o que ele fala no Êxodo, o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja sobre ele? Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Aqui foi ter deuses, eles colocaram minúsculo, letra minúscula. Por quê?
E só existe um Deus, sendo português, quando vocês vão escrever, Deus é sempre com um D o quê? Maiúsculo. Porque só existe um Deus verdadeiro. Quando a gente quer falar de um Deus falso, o que a gente faz no português? Diminuímos o D, não é verdade? Botamos um D minúsculo. Então, como está aqui, tá certo? Então, o que Moisés fala? Preste atenção. Olha o monoteísmo puro. Agora sei que o Senhor, Deus Altíssimo seja, é maior que todos os deuses. Ou seja, não há Deus a não ser o Senhor. Todo Deus, além de você, é o que? Falso. Não merece ser adorado. Não é digno de ser adorado. Esse é o pilar. Qual o pilar nosso? O primeiro pilar do Islã? A Shahada. Ela na verdade é Shahadatan. Não é uma Shahada, mas nós árabes a gente abrevia, para não falar duas. A Shahada, que é o que? O testemunho de fé. Se a gente fosse traduzir, testemunho de fé. Agora, nesse testemunho de fé, como é que ele começa? Eu testemunho que não há outra divindade além de Allah, além de Deus. Eu testemunho que não há outra divindade digna de adoração a não ser Deus Altíssimo seja. Então é o primeiro pilar o que? Do Islã, o monoteísmo puro. Tem até uma sura que a gente vai ver, que é a sura do monoteísmo puro, que é a sura 112 do Alcorão. É a sura do monoteísmo puro, se a gente fosse traduzir, ou a sura da sinceridade. Então continuando, por que tu é o maior dos deuses, ó Deus Altíssimo? Porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. O povo judeu, o povo hebreu, ele ficou escravo de Faraó por 430 anos, mais ou menos. 430 anos. Ele ficou o quê? Escravo, oprimido por Faraó. Quem que salvou eles? Quem que socorreu eles? Deus Altíssimo seja. Moisés aqui está agradecendo a quem? Está falando quem é digno de adoração, o profeta Moisés, Moshe, alaihi salam. Quem que ele está falando? Deus Altíssimo seja, o único. Que é o nome de Moshe, alguém sabe o que significa? Nome de Moisés, alguém sabe o que significa Moisés? Ou Moshe, como é chamado? Ou quem deu esse nome para ele? José, quem que deu o nome para Moisés? Quem que o chamou de Moisés? Hã? O irmão Pedro fala que foi a esposa de Faraó, o rei do Egito. Tá certo o que ele falou? Ou alguém tem outra opinião? Quem foi que chamou Moisés de Moisés? Moshe. Quem deu esse nome para ele? Segundo a Torá. Segundo a Torá. O irmão falou que foi o que? A esposa de Faraó. Que o nome dela era qual? Ásia. Que era uma das mulheres mais virtuosas que Deus criou. Como o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele. 4 são as mulheres mais virtuosas, ou as melhores mulheres são 4. Aí o profeta fala a primeira quem? Maria, que é Maria, a Virgem Maria, alaiha salam, que a paz de Deus seja sobre ela, a melhor. Depois o profeta fala quem? Ásia, que é a mulher do Faraó, Bento Muzahib, ou seja, a mulher de Faraó. Para vocês verem, um tirano, uma pessoa que fala que ele é Deus, que não existe Deus além dele, um tirano, mentiroso, corrupto, injusto, oprimiu o povo hebreu, se achava um Deus, e a mulher dentro do seu castelo, o que? Uma crente.
Quem que guia? Deus Altíssimo seja. Quem que desvia? Deus Altíssimo seja. Isso é um monoteísmo puro. Tudo é para Deus. Minha oração, meu ritual religioso, minha vida, minha morte, tudo pertence a quem? A Deus Altíssimo seja. Até quando a gente escuta uma notícia que um irmão faleceu, ou uma pessoa que não é muçulmana, o que a gente fala? Nós somos de Deus. Inna lillahi, ou seja, nós somos de Deus, pertencemos a Deus, Ele que é o Criador, Ele que nos criou, e a Ele a gente vai o quê? Retornar. Isso aí é falado para um muçulmano e um não muçulmano, não há problema algum. Todos somos servos de Deus, muçulmano e não muçulmano, são criaturas de Deus Altíssimo seja. Então isso, repetindo, está em Êxodo 18, 11, capítulo 18, versículo 11, quem quer procurar. Agora vamos em outra parte também da Torá, que é o último livro da Torá, que é feito por 5 livros. Desculpa, eu não expliquei porque quem chamou de Moshe foi a filha de Faraó, segundo a Torá, as escrituras. Foi a filha de quem? De Faraó, e não a esposa dele, que chamou ele o que? De Moshe. E Moshe significa o que? Quando você salva uma pessoa da água, de se afogar, como que é chamado a pessoa? Moshe. Isso é no hebraico, na língua hebraica. Mas não quero entrar em detalhes do problema que tem esse nome no Antigo Testamento. É um nome, porque quem que salvou ele da água? Foi quem? A filha de Faraó. Então, quem que salvou que leva o nome o que de? Moshe, Salvador, a pessoa que salva a pessoa das águas, ou de um afogamento. Então como não é um assunto da aula, as melhores mulheres que o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, falou para nós são 4. A primeira, Maria; a segunda, Ásia; a terceira, Khadija, que é a esposa do profeta; e a quarta, Fátima, a Fátima, filha mais nova do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele e sobre ela. Essas são as 4 melhores mulheres que Deus Altíssimo seja criou. Então, se a gente for para o último livro da Torá, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, capítulo 6, do 4 ao 9. Ouça, ó Israel. Está falando com quem, Moisés, aqui? Ouça, ó Israel. Está falando com o povo de Israel. Não venham entender aqui, Israel aqui é Jacó, é o apelido de Jacó. Israel é Jacó, o apelido dele até no Corão. Mas a gente sabe que Moisés é depois de Jacó, é da descendência dele. Então, ele fala com o povo de Israel: ouça, ó Israel, ó povo de Israel, ó filhos de Israel, que são da descendência dele. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tem coisa mais clara do que isso? É o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tem monoteísmo ou não tem? Todos, por que eu estou falando esses versículos? Vocês vão entenderem daqui a pouco. Por que eu estou citando esses versículos? Para provar que Deus é único e a religião de Deus é única. Se tivesse mais que um Deus, existiria mais que uma religião. O ser humano seria diferente. Agora, um Deus. Agora, vamos dar um exemplo de nós, seres humanos. Se eu falar para vocês: ô irmão Jihad, ô irmão Jihad,
ô irmão José, escrevem para mim um relato, ou como que a gente pode falar lá? Uma redação, na verdade fala, uma redação sobre o monoteísmo. O irmão Gerard escreveu em uma semana, o irmão Zé escreveu em 10 dias, vamos falar. Me trouxeram. Tem como ser o que o seu Gerard escreveu igual o que o seu Zé escreveu? Impossível. Na verdade, cada um tem uma linha de pensamento, cada um quer citar alguma coisa, cada um tem o quê? Uma opinião própria, não é verdade? E vai citar ali na tese dele, na redação dele, o que ele acha o que é o correto. Vão trazer versículos diferentes. Deus Altíssimo seja um. Se tivesse mais que um Deus, vamos pensar logicamente falando, olha, esse Deus criou o ser humano com 2 olhos, nesse lugar aqui, 2 ouvidos, 2 pernas, 2 braços. Olha, eu vou criar um ser humano mais forte, vou criar um ser humano que tem o que? 3 mãos. Vou criar um ser humano mais alto e mais forte, resistente, para ganhar daquele ser humano que o outro Deus criou, não é verdade? Aí se viam querendo um espertinho da filosofia, querendo dar uma de sábio, falar, o que vai ficar essa criação? A criação para vocês, no pensamento de vocês, o que? Estão vendo uma criação feia. Imagina 3 braços, 3 pernas. É que vocês se acostumaram de ver isso. Se você entra numa terra que todo mundo tem um olho, ninguém nunca viu que tem 2 olhos, é normal ou não é? Normal. A gente se acostumou com essa criação. Isso também é uma das evidências da existência de Deus. Todo ser humano, percebe? O coração é do mesmo lado. Pergunta para um médico, senta com o médico e manda ele te explicar o corpo do ser humano, o sistema que tem ali dentro. Impressionante. Não tem como ser criado, qualquer médico vai saber, um cientista, isso em vão. Tem um propósito. Agora, se a gente olhar para qualquer ser humano, a gente vai encontrar 2 olhos, não é verdade? Cabelos na parte da cabeça, vamos encontrar as orelhas nos mesmos lugares, não é verdade? Tudo igual, nem um ser humano diferente. Isso é uma das evidências da existência de Deus Altíssimo seja. Outra coisa que é importante, Deus é o único que cria do nada, da não existência. Isso aqui virou um telefone por causa que tinha elementos para virar o que? Um telefone. Se não tem elementos, tem como a gente trazer um telefone? Não tem. Deus é o único que cria do nada, da não existência para a existência. Quando nossos irmãos cristãos, eles falam, o milagre de Jesus, os milagres de Jesus provam que ele não é Deus. É só a pessoa refletir. Porque ele é Deus? Porque ele ressuscitava os mortos. Quem ressuscita o morto? Deus Altíssimo seja. Então ele é Deus. Até segundo a Bíblia, Eliseu também ressuscitou mortos. É Deus também. Agora temos 2. E ainda o pai, 3 ficou. E fora os outros, agora eu não me lembro aqui de cabeça. Tem mais que ressuscitaram. Então a gente vai ter o que? Vários deuses. Mas prestem atenção numa coisa. Tem um milagre no Corão interessante que Jesus faz, que é o que? Ele pega um passarinho, ele faz um passarinho de barro e dá vida, sopra nele e dá a vida para ele, com a permissão de Deus. Quando ele criou aqui, criou de um elemento ou não? Isso é a maior prova que Jesus não tem como ser Deus. Deus, ele cria o que? Da não existência para a existência. Vê a diferença? Do nada, e surge. Como surgiu os céus, a terra. Kun, foi o Kun. Ser, então foi. Tudo surge. Jesus fez alguma vez isso?
Um profeta fez alguma vez isso do nada, da não existência para a existência. Então, voltando para o monoteísmo puro, também segundo o que? As escrituras antigas. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Senhor, é o único Senhor. Tem como duas pessoas entenderem esse versículo diferente uma da outra? Impossível. Claro, como o sol. Quando o sol nasce, tem como uma pessoa olhar? Não nasceu o sol hoje. Tem como? Não tem como. Igual esse versículo. Claro, mostrando o monoteísmo puro também o que? No Antigo Testamento, segundo os cristãos, e na Bíblia hebraica, ou a Torá, segundo os judeus. Ame o Senhor, o seu Deus. Aqui ame a tradução peca, que é aqui o que? Adore. Adore o Senhor. Os rituais religiosos são para quem? Para o Senhor. Agora, nossa ação, uma das condições para a ação ser aceita, qual que é? A gente intencionar a obra, a ação para Deus. Por isso que o profeta Muhammad fala, que a paz de Deus sobre ele, presta atenção nesse dito. Ele fala, talvez, ou em outra narrativa, um dirham ultrapassou, ou seja, em bênçãos, 100 mil dirham. Como assim, profeta de Deus? Se apavoraram? Sahaba. Como assim? Um dirham. No caminho de caridade, a pessoa quer dar uma caridade com dirham. O que é? Uma moeda de prata. Vamos botar R$1 para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. R$1 brasileiro é melhor do que 100 mil reais brasileiros. Como assim? Como assim, profeta? Profeta de Deus, capaz de Deus ser sobre ele, fala uma coisa interessante. Dá um exemplo de um homem que tinha só 2 moedas de ouro guardado em casa. Que as 2 moedas de ouro. O que ele faz? Lillah, essa aqui, para Deus Altíssimo seja. Sobrou o quê? Uma. Essa aqui o que é? A metade do seu dinheiro, da sua riqueza, de toda a sua riqueza, a metade doou. E o outro profeta dá um exemplo, doa 100 mil reais, mas é uma coisa mínima que ele tirou o que? Da sua riqueza. Viu como um dirham, ou seja, uma moeda de prata venceu 100 mil, porque aquela pessoa deu tudo que ela tem. Metade da riqueza. Aquele não deu, tinha milhões e milhões no banco. O que é 100 mil? Não é nada. Querem ter bênçãos no dinheiro de vocês? Doem. Doem. Porque Deus não deu esse dinheiro para você, a não ser para você ajudar o próximo. Essa é a lógica. Não é a lógica que o Ahmad fala, é a lógica que o Alcorão fala. Sempre no Alcorão a gente vai encontrar uma palavra o que? Anfiqu. Vocês coloquem o dinheiro de vocês, oferecem no caminho de Deus. E até os companheiros do profeta, os mais ricos, como Uthman, Deus seja satisfeito com ele, Abdurrahman ibn Auf, que também era muito rico, ele o que? Esbanjavam aquele dinheiro deles. Entenderam o propósito daquela riqueza. Mas para não sair do nosso assunto, voltando no profeta Moisés, que a paz de Deus sobre ele, profeta Moshe, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Sinceridade. Agora quando a gente fala, olha, eu gosto ali do fulano de todo o meu coração, o que isso significa? Uma metáfora, sincero. Amo ele mesmo, com sinceridade. Faço tudo por ele. Desse jeito a pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Deus, o amor a Deus Altíssimo seja, é o maior amor que o muçulmano deve ter por Deus. E toda ação que a gente faz é para Deus. Nunca faz uma ação para agradar o homem. O homem não consegue te recompensar. O homem é fraco, é imperfeito, é incompleto, não consegue te beneficiar em nada.
Por isso, tudo que você faz para o Altíssimo. E sempre o que, como diz o Ahmed bin Hanbal, rahimahullah, sempre renove as intenções de vocês, que vocês estão bem guiados. Sempre o que renova. Vou entrar aqui, estou sentado, como o chefe aí fala, rahimahullah, estava sentado um dia com os alunos. Alguém bateu na porta. O aluno dele, Rabia, se levantou para abrir a porta. Ele falou para ele: pare. Ele olha para o sheik: o que houve? O que tu intencionou? Eu falei: vou abrir a porta. O cara bateu na porta: vou abrir a porta. Fala: não. Intenciona no seu coração que aquela pessoa que está atrás da porta, se ela precisar de algo, vou ajudar. Se ela precisar de um consolo, vou consolar. Mesmo que a pessoa não consiga, por exemplo, a pessoa que está atrás da porta está precisando, por exemplo, 10 mil reais agora, não tem, mas intencionei, ganha recompensa ou não ganha? Voltamos para os ditos do profeta, que é mais sobre ele. Aquela pessoa que intencionar uma ação e não fazer, o que Deus escreve? Como ela fez aquela ação. Então isso que é quando a gente aprende os ditos dos profetas, do profeta Muhammad ou dos profetas, profundamente, como eram esses sábios, que a gente cita o nome deles. Eles entendiam o que tem atrás daquilo, qual que é a profundidade daquilo. Vai além, a palavra de Deus vai além do que tu lê ali. Se tu refletir, meditar, tu consegue enxergar coisas que as outras pessoas que não refletem, não meditam, não conseguem enxergar. Então, qualquer coisa que você vai fazer, vai sair de casa, antes de sair: hoje eu vou ajudar as pessoas. Intenciona. Hoje vou fazer o bem. Hoje vou visitar alguém. Não conseguiu, o tempo ficou curto. Vai ser recompensado ou não vai ser? Vai ser recompensado. Como ele fez essa ação. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Isso é a revelação. A gente queria só a primeira parte. Agora a gente vai o que? Para Deuteronômio 4, capítulo 4, 23 e 24. O que Moisés fala? Deus revela para Moisés: tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, ou seja, Moisés falando com o povo, tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Adoramos estátuas. O que Deus ordenou para Moisés? Deus único. Proibiu adorar estátuas. Quem traz estátuas hoje, coloca no templo e fala: isso é de Deus. O que Deus fala aqui? Que proibiu. Santo, estátuas, pedra, que o ser humano mesmo criou. Tão ignorante é o ser humano. Tão ignorante é o ser humano, que cria uma coisa para ele adorar. O correto era o quê? Criar aquela coisa para adorar ele, para deixar ele servo dele. Aí sim, fala, tem lógica. Mas o ser humano não, ele faz o contrário. Ele vira a lógica de cabeça para baixo, não sei como você fala. O que ele faz? Cria uma pedra e ele adora a pedra. Quem criou inteligente? Você. Se desse tempo, eu ia contar uma história de um dos companheiros do profeta que se converteu por causa disso, de uma reflexão, depois de uma meditação sobre esse ídolo que ele adorava. Esse o Deus proibiu, ou seja, proibido a idolatria, o politeísmo, pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso. Sempre o que a gente vê, desde o começo que a gente está lendo aqui os versículos da Torá, o que é? Sempre falando o que? De um Deus só, o único Deus. Desafio qualquer pessoa que tenha conhecimento da Bíblia a trazer um versículo do Antigo Testamento falando sobre Trindade ou dois deuses. Adorar a outra além de Deus. Tem? Não tem. Todos os profetas vieram com essa mesma mensagem. Todos os profetas.
al-anbiya, ou seja, os profetas vieram com essa mesma mensagem. O profeta, o que ele fala num dito? Vamos refletir, vamos meditar. O que ele fala, que a paz de Deus sobre ele? Al-anbiya ikhwatun. Os profetas são irmãos. Min allatin wa ummahatuhum shatta. Ou seja, os profetas são o quê? Irmãos. E são também descendentes do mesmo pai, de um pai só. Agora, se a gente fosse para a língua árabe, eu não quero entrar em detalhes, mas explicando por cima essa palavra que o profeta fala no dito, que a paz é sobre ele, al-Allah. Allah significa o quê? A segunda esposa. A segunda esposa. Como a gente sabe que os profetas anteriores tiveram mais que uma esposa, como Abraão. Aqui é citado por causa de Abraão. Abraão é o pai dos profetas. Sempre a gente escuta Abul Anbiya. Mas por que ele é o pai dos profetas? As pessoas não se perguntam. Porque primeiro, Abraão é pai dos profetas, literalmente falando, e também é avô dos profetas, literalmente falando. Agora, por que pai dos profetas? Abraão é pai de quem? Ismael, filho primogênito, que ele teve quando ele tinha o quê? 86 anos, como está em Gênesis. 86 anos ele tinha quando ele teve Ismael. E ele teve Isaac com quantos anos? Quantos anos? Quantos anos Ismael maior que Isaac? Capaz de dizer sobre eles? Não. 100 anos. Tinham o que? 100 anos. Ou seja, 14 anos de diferença do filho primogênito, que é Ismael, de Isaac. Ou seja, para vocês entenderem porque ele é o pai dos profetas, porque a descendência dos profetas sai por quem? Da maioria dos profetas, por Abraão. Tanto da linhagem de Ismael, como da linhagem de quem? Isaac. Que a maioria dos profetas são da linhagem de quem? De Isaac. E para nós, muçulmanos, Isaac e Ismael não há diferença alguma, como eles fazem os judeus e os cristãos. Para nós, Ismael e Isaac são irmãos e profetas de Deus. Não fazemos diferença alguma entre eles. Quem foi o filho que era para ser degolado? O Alcorão deixou isso o quê? Oculto. Não é uma coisa ali visível, clara, não tem. Deus poderia colocar, na verdade, claro, o nome dele. Mas tanto faz para nós muçulmanos. Se foi Isaac, se foi Ismael, mas o Alcorão é mais próximo. Se a gente vai interpretar ele de uma forma mais profunda, ele é mais próximo para Ismael. Para Ismael. Só como eu falei para vocês, não há nenhum versículo que é claro. E também os dois são profetas de Deus, e da linhagem deles saíram as melhores profetas. Os melhores profetas, que da linhagem do profeta Ismael nasceu o melhor homem que Deus criou, o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. E da linhagem de Isaac, como a gente sabe, Moisés, Araão, Josué, Jesus, Zacarias, João Batista e os outros profetas enviados para o povo de Israel. Alguém ficou com alguma dúvida antes da gente encerrar? A gente trouxe bastante, mashallah, mas foi só uma folha. Acontece, infelizmente. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Não quer falar? Sinta-se à vontade. Ler os versículos da Bíblia assim, para fazer uso como argumento, todo muçulmano pode fazer isso? O Sheikh Ahmed, o que ele falou? Agora, esses versículos da Torá que a gente leu aqui, a gente ainda nem foi para os outros livros. Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento.
podemos, ou qualquer muçulmano, Sheikh Ahmed está falando, pode ler isso, pegar, olha, eu vou procurar. Não. Como? Primeiro a pessoa tem que saber o que? A crença dela, como Deus revelou para o seu mensageiro, o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, é permissível a pessoa procurar o conhecimento nas antigas escrituras, como fizeram os próprios companheiros do profeta Muhammad, mas depois do que? De ter o conhecimento da crença, do Alcorão principalmente. E como a gente sabe que a Torá, o Evangelho não existe, que foi revelado a Jesus, filho de Maria, não existe, mas a Torá, segundo os judeus, é o que foi revelado a Moisés. Para nós muçulmanos, a nossa crença, que esses livros, como Deus Altíssimo seja falando no Alcorão, foram o que? Modificados, alterados. Por isso que a pessoa que tem que tomar cuidado ao ler esses livros. Eu queria levantar essa questão porque quem ouve parte das palavras que o senhor citou, às vezes essa pessoa entende que, olha, é uma fonte para mim, entendeu? Enquanto na verdade não é uma fonte, é só um exemplo que é dado para comprovar para aquele que não crê no Alcorão, na palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma maneira de comprovar para ele, olha, que aquilo que eu digo, que é o monoteísmo, que é dizer La ilaha illallah, é a religião dos profetas, né? Agora, isso não significa que o muçulmano chega e, em vez de ler o Alcorão, vai ler os versículos do Deuteronômio, ou carregar a Bíblia debaixo do braço. Também é narrado, e alguns citam que não é verídica essa narrativa, mas é uma narrativa que tem sentido e significado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia, viu Omar lendo parte da Torá. Então ele disse: o que é isso? Estou lendo a parte da Torá. Aí ele disse para ele: se Moisés estivesse vivo, ele iria me seguir. Ou seja, você tem uma nova revelação, você tem todos os detalhes da religião naquilo que é a revelação de Deus última, o Alcorão, e aquilo que eu te ensino. Agora, não é só porque aquilo que antecede corrobora ou confirma aquilo que eu ensino, você pode ler. Porque aquilo que você lê, tudo bem, esse que a gente leu está confirmando, está de acordo, mas o cidadão vai passar por outras coisas que não estão de acordo, né? Outra coisa, aquilo que os não muçulmanos falam sobre diversos assuntos. Por exemplo, tem muita gente que chega e acusa os muçulmanos de que, olha, vocês simplesmente copiaram as histórias dos profetas. Muhammad não é profeta, ele aprendeu aquilo que está na Bíblia. Quando não é verdade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou muita coisa que não existe na Bíblia e contrariou, inclusive a Bíblia. Tá? Contrariou totalmente. Então não, ele teve a revelação, especificamente ele teve a revelação de Deus sobre os detalhes dos profetas. Aí, no fim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: vocês nem acreditem naquilo que Ahlul Kitab falam, que os adeptos do livro falam, e nem os desmintam. Para quê? Para você não estar desmentindo uma verdade ou certificando uma mentira. Aí o que você fala? E digam: eu creio naquilo que foi revelado a nós, de Deus, através do profeta Muhammad, e creio naquilo que foi revelado a vocês. Agora, se tem algo na nossa religião que confirma ou desconfirma, aí a gente fala: está aqui. Agora, aquilo que não tem na nossa religião, a gente deixa neutro, tá bom? Nem desmente, nem mente. Nem acredita e nem desmente, desculpa. Barakallahu fika, Sheikh Ahmed. Ali as palavras que o Sheikh Ahmed falou são corretas, a gente deve ter maior cuidado. E outra coisa também que ele citou ali, que é importante a gente saber, essa shubha, que é uma suspeita que os cristãos trazem. Fala: olha, o profeta Muhammad pegou isso, esse conhecimento de quem? Da Bíblia. Mas agora prestem atenção, como a gente vai responder essa suspeita? A Bíblia foi só traduzida vamos falar do hebraico e outra parte do grego, né? Que a gente sabe que o Novo Testamento é em grego. Para a língua árabe, depois de 300 anos
da vinda do profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele. Ou seja, ele nem conhecia o que era a Bíblia. Se tu perguntasse para ele o que é a Bíblia, ele não sabia. E a gente também tem outras coisas. Além disso, se a gente vê o profeta Davi da Bíblia, do Antigo Testamento, é o mesmo profeta Davi do Alcorão, servo crente, a gente vê como Davi, claro que isso a gente o quê? Não acredita, mas segundo eles, o que eles falam? Que era um adúltero, um assassino. É bem diferente um Davi do outro, como é bem diferente Jacó do Alcorão e Jacó da Bíblia. E como é diferente Noé do Alcorão, um servo que Deus chama o que? De Shakur, ou seja, agradecido. No Antigo Testamento, o que ele é? Uma pessoa que fez obscenidades. Claro que a gente não acredita nisso, e sim que todos os profetas são pessoas virtuosas. E citamos esses exemplos para confirmar que o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, não trouxe nada dele, e sim uma revelação divina para com ele, como todos os profetas trouxeram. Eu queria aqui não deu, a gente tinha muito material, confirmar que também Jesus não trouxe a Trindade segundo o que? O Novo Testamento, e trouxe também o que? O monoteísmo e a crença dos discípulos sobre Jesus no Novo Testamento, o que era? Que era um profeta de Deus, profeta de Nazaré, grande em obras perante a Deus e a todas as pessoas. E que Deus firme nossos corações na fé e faça a gente morrer muçulmanos, e faça a gente praticante do conhecimento que a gente adquire, e proteja nós do castigo do fogo do inferno, castigo do túmulo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.